tarde, minha gente. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre a continuação do livro e hoje vai ser sobre a armadilha, quando o rancor cerca o seu coração. Hoje a gente está no capítulo 5 do livro. Para quem tem o livro, é a página 186 do livro Com Deus Você Vai Dar Conta. E hoje é algo assim bem pontual, porque com certeza cada uma de nós já passamos por desafios em relação a guardarmos algo no coração, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma ferida em relação à vida de alguém. Dificuldades de perdoar, dificuldades de liberar a vida da pessoa. E eu posso dizer que eu já passei por processos assim. E essa parte do livro, ela é muito profunda, tem muito conteúdo, então eu vou dividir ela em algumas etapas das lives, quando eu for, para não ficar muito grande o vídeo, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, no início, desse capítulo, vai falar um pouquinho sobre abandono. E aí no começo aqui do capítulo ela relata sobre quando a filhinha dela ainda estava no CTI, e ela precisava de transfusão de sangue. Então eu vou lendo aqui, tá bom? E vocês vão acompanhando aí. Os desafios de ter uma criança recém-nascida em estado grave na CTI eram muitos e em diferentes áreas. Uma das questões que precisávamos lidar é que ela precisou fazer muitas transfusões de sangue por causa das cirurgias pelas quais passou. Era algo bastante delicado, precisávamos da ajuda de outras pessoas para manter o banco de sangue abastecido. Então passamos a pedir doação a amigos, família e as pessoas da igreja. Quando penso sobre quantas pessoas nos ajudaram, não apenas com a doação de sangue, mas de muitas outras formas, meu coração se enche de gratidão. Uma pessoa em especial fez toda a diferença para nós, a minha mãe. Ela ficou ao meu lado o tempo todo, ia comigo ao hospital todos os dias, estava incansavelmente ao meu lado. Certa vez, meu irmão encheu seu carro de amigos e levou-o ao banco de sangue para doarem sangue para a sobrinha dele. Até minhas amigas da época da escola ajudaram. O hospital costumava nos dar uma folha de papel com a lista dos nomes de todas as pessoas que doaram sangue para nossa filha. Até hoje eu guardo essas listas como uma memória de gratidão por cada um que se disponibilizou a ajudar. Contudo, preciso dizer a você que mesmo tendo muitas pessoas ao nosso lado, também tivemos algumas ausências. Tivemos aqueles que poderiam ou até deveriam estar conosco, mas não estavam. Quando eu li aquela lista de doadores, eu esperava muito encontrar ali o nome de algumas pessoas, mas elas nunca apareceram. Houve pessoas que não estiveram presentes e não nos apoiaram durante esse processo. Isso foi muito difícil para nós. Esse sentimento doloroso adicionou um peso a mais a tudo que estávamos vivendo, pois deixaram uma lacuna no nosso coração. Não levou muito tempo para percebermos que apenas Deus poderia preencher aquele vazio. E cada um de nós, em algum momento da nossa vida, a gente pensou assim, a gente estava passando por uma dificuldade e a gente pensou, bom, essa pessoa vai estar comigo, ela vai estar do meu lado, ela vai me ajudar, ela vai estar comigo. E aí você percebe que essa pessoa não está.
ou essas pessoas não estão. E aí a ajuda vem de pessoas que você mal espera. E eu posso dizer que isso ocorreu comigo, né? Bem assim, quando o meu pai faleceu, né? Eu era nova convertida, tinha 4 meses de conversão. E aí quando tudo aquilo estava acontecendo, eu pensei, bom, essas pessoas vão estar comigo, vão estar no meu lado no luto, vão estar comigo ao meu lado em todas as situações que estavam acontecendo comigo. E essas pessoas não estavam. E a ajuda veio de pessoas que eu mal conhecia, né? E isso gerou em mim um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição muito grande. E por muito tempo atrapalhou muito a minha caminhada, porque eu não conseguia liberar perdão para essas pessoas, porque eram pessoas muito próximas, né? Que é onde começa o capítulo falando sobre o abandono. Você já se sentiu abandonado, abandonada por alguém? Já se decepcionou ou até se sentiu injustiçado por alguém? Todo mundo já passou por isso ao menos uma vez na vida. Pior que a injustiça sofrida, porém, é a pessoa em quem essa injustiça pode nos transformar. Depois de sofrer uma injustiça, muitos ficam aprisionados na pior cadeia que pode haver na alma humana, o rancor. Isso é muito sério e determina a nossa vida. A injustiça nos faz perguntar onde está Deus. Quem nos dá essa resposta é o perdão. A primeira coisa que quero que você entenda é que a injustiça não é uma experiência exclusivamente sua. A gente no mundo inteiro, o tempo todo, sendo injustiçada também. Não digo isso para desqualificar a sua dor ou tentar diminuí-la, mas para que possamos enxergar a estratégia do inimigo. O diabo trabalha incessantemente para nos fazer acreditar que somos o único ser do universo que sabe o que é passar por isso e dessa forma cria um terreno fértil para o rancor. As feridas que outras pessoas podem causar em nós não são nada fáceis de lidar, principalmente quando elas acontecem em momentos em que precisávamos muito do apoio de quem amamos. Então, é muito difícil. Deixa eu só arrumar aqui. É muito difícil quando a gente espera algo de alguém e esse alguém não vem nos ajudar ou nos apoiar ou nos consolar. E isso gera uma frustração enorme em nós. E o inimigo, ele sempre trabalha da mesma forma. Ele sempre trabalha nessa área do rancor, da tristeza, da falta de perdão. E isso são armadilhas que vão gerando N situações dentro do nosso coração que nos paralisam a caminhar, a viver. E isso começa a gerar uma raiz de amargura. Isso vai gerando muros na nossa vida. Isso vai atrapalhando a nossa vida em todos os sentidos, se a gente não consegue liberar perdão para alguém. O apóstolo Paulo, por exemplo, soube muito bem o que foi injustiça, mas ele jamais abrigou rancor em sua alma. Em toda a sua trajetória, Paulo foi mal interpretado pelos primeiros cristãos, caluniado pelos líderes da igreja que ele mesmo tinha implantado, preso de forma ilegal, segundo a lei romana, além de ter enfrentado muitos outros sofrimentos. O apóstolo foi abandonado por pessoas próximas, ofendido por conhecidos e atacado por desconhecidos. Passou por uma injúria, fraqueza, necessidade, perseguição e angústia por amor a Cristo, mas sempre com a poderosa declaração: porque quando sou fraco,
então eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. Já vimos como o Paulo enfrentou uma tempestade e foi jogado numa ilha, como nós falamos na live anterior, e quantas dificuldades tudo isso representou. Quero refletir com você sobre como as lutas dele se tornaram ainda mais desafiadoras por causa das pessoas que o feriram, injustiçaram e maltrataram. Não podemos ignorar o peso no coração que isso pode trazer. Na verdade, Paulo estava indo para Roma, justamente porque, do ponto de vista humano, havia sido vítima de uma grande injustiça. Ele tinha todos os motivos plausíveis para carregar muito ódio, muito rancor no seu coração. No entanto, ele escapou dessa perigosa armadilha. E isso traz princípios muito importantes para nós. E assim, se a gente deixa isso tomar conta, como eu falei, isso toma uma proporção enorme. Como eu falei, eu passei por situações com pessoas bem próximas de mim, que nesse processo de luto, nesse processo de perda, não estiveram comigo. Hoje, graças a Deus, eu já liberei a vida dessas pessoas, mas isso foi gerando uma raiz de amargura muito grande. E é como eu falei na live anterior, o que fazem conosco não determina para que nós façamos o mesmo. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade sempre de nós fazermos ao outro de forma diferente aquilo que a pessoa está fazendo de mal para nós, né? Paulo tinha um ministério amplo e prolífero, realizou grandes viagens missionárias, implantou igrejas, formou líderes, ensinou nas sinagogas e em fóruns gentios, realizou sinais e maravilhas. Foram 3 grandes viagens missionárias em muitos lugares, na Ásia Menor e na Europa. A terceira viagem missionária de Paulo, em especial, parecia que iria terminar na pior maneira possível. Na verdade, ao se despedir dos irmãos antes de chegar a Jerusalém, já estava claro para Paulo que grandes perigos o esperavam e que ele realmente corria risco de vida. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. O capítulo 23 de Atos mostra o desdobramento da presença de Paulo em Jerusalém. Depois de ter pregado corajosamente no templo, houve um grande alvoroço e ele foi levado para falar diante do Sinédrio, o Supremo Conselho da Lei Judaica. Nesse momento, fica clara a intenção do sumo sacerdote Ananias e de todos os líderes judeus de encontrar algum meio de matar Paulo e, com isso, tentar mais uma vez deter o crescimento da igreja. Que grande injustiça! Eles não estavam seguindo a lei mosaica, estavam apenas agindo de má fé para que Paulo fosse morto. Por isso mesmo, Paulo disse ao sumo sacerdote: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Essa fala custou ao apóstolo uma bofetada na cara. O homem está sendo injustiçado e ainda apanha. Foi exatamente o que aconteceu. Paulo, muito sábio e perspicaz, conhecedor de todos os conflitos entre o partido dos fariseus e dos saduceus, então ganhou tempo ao sugerir que ele tinha sido preso porque acreditava na ressurreição dos mortos, o que era um ponto de divergência grande entre os dois grupos, uma confusão armada. Paulo foi levado pelos soldados romanos até a prisão para passar a noite, mas os inimigos deles eram incansáveis e organizavam um conluio para assassinar o apóstolo. Esse texto está em Atos 23, do 10 ao 15. Assim como aconteceu no templo de Paulo, estamos vivendo momentos difíceis. Satanás faz de tudo para criar armadilhas que aprisionem nosso coração. Para muitas pessoas, uma ofensa
do outro, a injustiça, a traição ou mesmo a ausência, em meio a um momento de dor, é a gota d'água que faz a pessoa desistir de tudo e se entregar à amargura da alma. Precisamos entender que a armadilha que o diabo coloca diante de nós não são as outras pessoas, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto está em Efésios 6:12. A sua luta não é contra o seu ofensor, é contra o espírito de rancor que quer adoecer o seu coração. A nossa luta, ela nunca vai ser contra a pessoa que está nos fazendo mal. Ela sempre vai ser a respeito de como que nós vamos reagir àquilo que estão fazendo contra nós, aquilo que falam de nós, aquilo que nos caluniam, a injustiça que você passa. Como que nós vamos reagir? Essa que é a nossa maior luta. Como que nós vamos lidar com a rejeição, com o espírito de competição, de inveja, de maledicência, de fofoca, de injustiça? Como que nós vamos lidar com isso? Armaram para matar o apóstolo Paulo e usaram de mentiras e injustiças para isso, no momento em que ele estava extremamente vulnerável. É verdade que na vida de Paulo tem tempestade e ainda até picada de víbora, como eu falei na live anterior, mas ele passou muito perto da morte nesse dia. E sabe o que mais? Não havia como Paulo escapar daquela armadilha. Quem eram essas pessoas? Aqueles homens eram judeus, gente do seu próprio povo, eram compatriotas de Paulo. Naquele momento, a maior ameaça que ele enfrentava vinha de dentro da sua própria casa. Tenho certeza que você já ouviu falar e possivelmente já sentiu na pele que as maiores dores que podemos sentir muitas vezes são causadas por aqueles que são mais próximos de nós. Provavelmente as maiores feridas da nossa alma foram causadas por pessoas que você ama. Essa é uma face muito difícil do sofrimento e é algo com que temos que lidar. Mas quando as pessoas que você ama o ferirem, você precisará guardar o seu coração e entender que quem realmente é o seu inimigo. A palavra diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio delas muitos sejam contaminados. E Deus tem falado muito comigo a respeito disso, da resposta. Qual é a resposta que nós vamos dar para isso? Alguns anos atrás, eu passei por alguns processos bem difíceis de me rotularem, de falarem pelas minhas costas e sempre vem alguém para falar, né? Sempre vem aquela pessoa para dizer: olha, né, o fulano falou isso de você, o fulano te rotulou dessa forma. Eu nunca fui atrás dessas pessoas, né? Eu lembro assim de algo muito bobo, né? Assim, mas a pessoa, ela se incomodou com aquilo. Ela trabalhava numa loja, eu trabalhava num prédio em frente, eu passava todos os dias por ali e cumprimentava ela, mas eu sempre cumprimentava muito séria, né? Passava, cumprimentava e ia pro trabalho. Aquilo já foi o suficiente para ela achar que eu era uma pessoa snob, que eu era isso, que eu era aquilo. Enfim, ela me rotulou de todas as formas. E aí depois eu fiquei sabendo disso, né? E aí o Senhor falou comigo: vai lá na loja, né? E só derrama amor sobre a vida dessa pessoa. Então eu fui. E aí derramei, falei com ela, conversei. E aí aquilo que a minha atitude, por não ter sido a mesma, de falar ou de brigar ou de querer tomar satisfação pelas coisas que ela falou a meu respeito, fez ela ficar constrangida. Aí depois ela veio
falou, olha, eu preciso te pedir perdão, porque eu achava você isso e aquilo, e falei para algumas pessoas o que eu achava de você, falei mal de você, caluniei você, defamei você para as pessoas. E aí ela falou, e eu vi que você não era nada daquilo, né? E realmente naquele processo que eu passava, séria, né? Eu tava passando por muitos problemas, eu até falei isso pra ela, eu falei, olha, eu tô passando por N problemas, você também me perdoa se eu passei por você de maneira séria e não te cumprimentei da maneira como você gostaria que eu tivesse te cumprimentado. Enfim, você vê que são coisas pequenas, a gente nunca tropeça em pedra grande, eu sempre costumo dizer isso, sempre pedrinhas pequenas. E a pedrinha do rancor é uma delas, que se a gente não cuidar, uma pessoa faz algo pra você hoje, você não fala, você deixa, você guarda. Aí depois de um tempo aquela pessoa faz uma outra coisa pra você, aí você não fala nada, você guarda. E quando você vai ver, você aquilo já virou um muro, sabe? E você já entrou na armadilha do inimigo, que é simplesmente entrar numa jaula e ficar ali. E aí você começa a mastigar aquilo, você começa a conversar com você mesmo, né? Olha o que a pessoa fez comigo. Você começa a discutir com você mesmo. E aquilo toma conta da tua mente, do teu coração. E isso toma proporções. Por isso que eu costumo dizer, não acumule pedrinhas dentro do teu coração. Se aconteceu alguma coisa que te incomodou, já fala. Eu era uma pessoa que eu ficava guardando as coisas, eu ficava acumulando as coisas dentro de mim. E isso é horrível, né? A gente vai falar agora sobre o custo do silêncio, né? E eu lembrei de algo que eu assisti essa semana, de uma pastora ministrando, que eu achei muito interessante. Ela falou assim, que numa discussão, quando alguém te ofende ou fala alguma coisa, né? Ou você fica sabendo que essa pessoa fala mal de você, enfim. Ela falou assim, olha, você para por 30 segundos ou 1 minuto e pensa antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, antes de responder, antes de, sei lá, ir nas redes sociais e escrever qualquer coisa. Porque as pessoas hoje usam muito as redes sociais, como eu falei na live anterior, para falar aquilo que às vezes não tem coragem de falar com a boca. Então vai lá, né? Enfim, eu já fiz isso há muitos anos atrás. Graças a Deus já tô curada disso, né? Mas ela fala 30 segundos, 1 minuto, para pensar. Você já não vai fazer aquilo que você de imediato já iria responder ou falar. E aí ela fala assim que segundos você responde e fala aquilo que você quiser falar. E isso gera uma ferida na vida de outra pessoa que pode custar anos para você reverter uma ferida que você causou em alguém. Então, por segundos, por minutos, você pode falar muitas coisas. Só que a consequência disso depois pode levar anos para você consertar. Eu costumo brincar aqui em casa, né? Falo isso para as minhas irmãs. Falo, olha, hoje eu aprendi algo, né? Quando assim alguém começa a falar alguma coisa que tá começando a me deixar inflamado, eu saio, vou pro banheiro, me tranco em algum lugar. Quando é aqui em casa com o marido, eu vou pro banheiro, me tranco, lavo o rosto, escovo meu dente, faço alguma coisa para eu me acalmar e não responder de imediato aquilo que já vem, porque aquilo que já vem de imediato a gente fala e quando a gente vê, já falou. E aí não tem muitas vezes como consertar. E às vezes gera uma ferida na outra pessoa que a gente não tem noção, né? Isso já aconteceu comigo e é horrível. Você falar algo que não devia ter falado, e agora o que eu faço? Então a gente precisa, muitas vezes é o custo do silêncio que a gente cuidar com o que a gente fala. O custo do silêncio. Na caça ou na pesca, sempre há uma espécie de armadilha usada para capturar a presa. Nela é colocada uma isca, algo muito atraente ao paladar do animal a ser capturado.
Saiba que ninguém cai numa armadilha porque quer sofrer. Cai porque foi atraído por algo para saciar a fome. O problema é que Satanás nos atrai com soluções que, no fim das contas, são emboscadas. Existem perguntas muito constrangedoras para um cristão. Imagine o seu pastor perguntar em um culto lotado: quem aqui sente inveja e guarda rancor de alguém? Por favor, levante a mão. Você teria coragem de levantar a mão? Se o pastor da igreja pergunta: você está com rancor de alguém? Você sente inveja de alguém? Poucas pessoas teriam essa coragem de levantar a mão. A verdade, porém, é que muitas pessoas alimentam esse sentimento, tanto de rancor quanto de inveja. Gente, a inveja é uma coisa perigosíssima, né? A Viviane Martinello costuma dizer, né, que a inveja é você... Existem duas invejas, né? É você querer de todo jeito fazer, ter tudo que aquela pessoa tem, né? Ou aquela pessoa que não só isso, mas ela também quer destruir o que você tem por inveja. E isso é muito sério. Quando escondemos o rancor ou a inveja, Satanás encontra mais espaço para depositar todo tipo de lixo e doença na nossa alma. O primeiro passo para qualquer mudança é identificar a necessidade de mudar. Depois é necessário receber ajuda. Muitas pessoas identificam seus problemas, mas não têm a humildade de admitir que não conseguem resolvê-los sozinhos. É muito difícil você declarar que você sente inveja de alguém, ou você declarar que você tem rancor de alguém. Às vezes é difícil você colocar para fora, mas é necessário para que nós possamos ser curadas de todas as mazelas que tem dentro do nosso coração. É confessando. Sabe quando alguém se envolve numa confusão e quando é questionada responde: eu ofendido? Claro que não, eu tô super bem. Essa resposta tenta dizer que o ofensor não é tão importante assim. Será? Pense em alguém que magoou você e que talvez você ainda não tenha conseguido perdoar. Foi seu pai? Sua mãe? Seu pastor? Um amigo? Você consegue dizer em voz alta quem essas pessoas eram no seu coração e o que elas representavam para você? Talvez seja doloroso fazer isso, mas é necessário. Pare por um minuto agora para exercitar isso. Quem é a pessoa que você pensou agora? Não, eu ainda tenho uma diferença com essa pessoa. Eu preciso resolver isso. Eu preciso falar. Isso não tá me fazendo bem. E muitas vezes a gente faz isso, né? A pessoa faz algo pra nós e aí a gente fica quieto, não fala nada. Aí quando a pessoa pergunta: tá tudo bem? Né? Você tá ofendido? Você ficou mal? E aí você fala: não, tá tudo bem. Mas na verdade não tá. É o que eu falei, as pedrinhas a gente vai acumulando, bota ela dentro de uma mochilinha, dentro do nosso coração e não, tá tudo bem, deixa pra lá, foi nada não. E esse foi nada não vai se acumulando dentro de nós e a gente não percebe quando vai ver. Quando meu pai, né, faleceu, eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele um dia antes dele morrer. E até hoje eu falo assim: se eu não tivesse tido a coragem de falar tudo que me doía, tudo que me magoou, tudo que me feriu, né, dia seguinte ele cometeu suicídio. Eu poderia não ter tido a oportunidade de pedir perdão. Eu poderia não ter tido a oportunidade de ter liberado a vida do meu pai por todas as mágoas, por todas as feridas, por todas as situações que ele fez comigo. E isso me trouxe uma paz tão grande, por mais desesperador que foi tudo aquilo, né? Por mais desesperador que foi toda aquela situação que eu vivi de ver um pai se suicidar. Eu era muito nova convertida. Mas dentro do meu coração tinha uma paz que Deus trazia para mim. Que eu tinha falado que amava Ele.
que eu tinha dito para ele: olha, eu te perdoo por tudo que você fez, eu te perdoo por todas as palavras. E aí depois, hoje, né, eu descobri que o meu pai, ele tinha raízes de mágoa também. Ele tinha raízes de mágoa. Hoje, há pouco agora, né, eu descobri tudo que o meu pai viveu, né. Todas as raízes. Meu pai foi abandonado no orfanato, meu pai foi abusado, não sexualmente, mas abusado na questão agressivo, de agressão física, né? O padrasto do meu pai pegou uma bolsa, né, de água quente, colocou na barriga do meu pai, pelando. Meu pai tinha uma cicatriz enorme na barriga. Então, assim, minha avó judiava muito do meu pai. E eu vim descobrir isso agora, recentemente. E aí eu pude entender, meu Deus, então por isso que meu pai era assim, por isso que meu pai era tão duro, por isso que meu pai bebia tanto, a bebida era o refúgio, por isso que meu pai era tão agressivo nas palavras, por isso que ele era tão agressivo muitas vezes com os filhos, por isso que ele era assim. Existia uma raiz. Então, algo que hoje eu sempre penso, um sentimento ruim que possa vir no meu coração, da onde que tá vindo isso? Da onde que tá vindo esse orgulho? Da onde que tá vindo essa vaidade? Da onde que tá vindo essa dureza de coração? Tem uma raiz. A gente precisa analisar. Todas as vezes que nós sentirmos algo, seja inveja, seja ciúme, seja uma ira que se levanta dentro de nós sem explicação, uma falta de paciência que a gente tem com nada, tem uma raiz, sempre tem uma raiz. E a gente vai precisar cavar. Dá trabalho, mas vai precisar cavar para poder saber aonde que está essa raiz machucada, para poder ter cura. Porque o Senhor não quer que a gente viva aprisionado. É uma armadilha. O diabo nos coloca em armadilhas. Mas o Senhor nos dá chaves para sairmos desse lugar. Certa vez ouvi histórias sobre um papagaio que vivia mentindo para todos os bichos da floresta. Ele gritava que havia um incêndio, quando na verdade não estava acontecendo nada. Era só uma brincadeira de mau gosto. Um dia, enquanto sobrevoava a floresta, viu chamas começando de verdade. Voou rápido e foi alertar os outros animais, mas ninguém acreditou, porque ele vivia distorcendo a verdade. Infelizmente, o incêndio tomou proporções muito grandes e muitos animais e plantas perderam a vida. Até quando você vai distorcer a verdade da mesma forma que esse papagaio fez? Vai esperar o incêndio da ira, do rancor, destruir mais o que em sua vida, para você finalmente dizer a verdade e pedir ajuda? O seu silêncio pode custar muito caro. Nesse caso, o silêncio aqui é diferente do silêncio que eu disse a respeito de nós respondermos à ofensa. Nesse caso, o silêncio ele é perigoso quando nós escondemos o que a gente está sentindo. Porque isso vai se agravando. É como eu falei, vai se acumulando dentro de nós. Até o ponto de a gente explodir. Explodir com alguém que a gente ama. Por quê? Porque a gente deixou acumular. Isso acontece muito no casamento, né? A gente vai deixando coisinhas irem acumulando. Um divórcio, ele não acontece porque, eu tive uma briga muito feia com meu marido e aí a gente resolveu se divorciar. Foi por... É algo que é lá de trás. Eu sempre costumo dizer, é algo que aconteceu lá atrás. A gente precisa vai cavar. Porque é um acúmulo de coisas. Quando algo se rompe, ou um casamento, ou uma amizade, ou o que for, houve uma raiz. Precisa buscar lá atrás. Espera aí, o que aconteceu? Aonde que se iniciou o problema? Para poder haver a cura. Porque a ponta do iceberg vem, explode. Por quê? Porque a gente deixou acumular um monte de coisa dentro de nós.
Você sabe como um câncer se desenvolve? Pela multiplicação desordenada das células do corpo. Isso causa uma doença grave que geralmente avança de forma silenciosa. O rancor é como um câncer de espírito. Também é resultado de um processo aparentemente natural. Imagine as células cancerígenas argumentando com o corpo. Gente, nós viemos de uma multiplicação celular natural e justificável. Quantas vezes o inimigo soprou em seus ouvidos? A sua mágoa é justificável. Veio de uma atitude errada de quem te feriu. É dessa forma que ele planta sementes de rancor que também crescem pouco a pouco de forma mortal. E é isso. O inimigo vem, ó, no nosso ouvido, ó, tá vendo? Olha lá o que a fulana fez, tá vendo, ó? Eu acho que ela tem algo contra você. Seja em que área for. Olha, o seu marido, pode ser que o seu marido possa estar te traindo. Olha, pode ser que ele está fazendo algo de errado. Eu acho que ele deve estar mentindo para você. Então, são várias coisas que o inimigo vai colocando dentro da nossa cabeça. E a gente vai aceitando. Ou aquilo que fizeram com você, o inimigo começa a dizer, mas você tem razão. Olha lá o que ela fez com você. Olha lá, não, você tá certo, é seu marido que tá errado. Você tá aí fazendo o que você precisa fazer e ele tá lá, ó, tá vendo? Ele nem liga pra você, ele não se importa. E ó, você começa a aceitar tudo isso. A falta de perdão é como uma metástase espiritual. A pessoa enferma fica muito debilitada pelas dores que carrega dentro de si. Quantas pessoas ficam paralisadas em alguma área da vida porque foram feridas e abandonaram o caminho do Senhor? Quantas pessoas hoje eu sei que não caminham mais com o Senhor por mágoa. Mágoa com o pastor, mágoa com o irmão, mágoa. E essa semana mesmo eu tava falando sobre isso, né? Falei, não adianta. A gente tá... o ambiente igreja é um lugar que é muitas pessoas. São muitas pessoas pensando diferente. Muitas vezes o seu pastor, ele vai pensar diferente de você. Às vezes você quer agregar algo na sua igreja, você quer fazer algo na sua igreja. E aí você fala, mas meu pastor ele não me dá oportunidade. Ou, aquele irmão ali é muito difícil. Não, eu não vou mais para igreja nenhuma, porque é muita fofoca, é muito isso, é muito aquilo. E a gente acaba se desviando dos caminhos do Senhor. O Senhor não tem nada a ver com isso, Jesus não tem nada a ver com isso, a gente se desvia. Porque a gente vai guardando o rancor. A gente não fala o que tá nos incomodando, o que está nos ferindo. E às vezes tem coisas que é da nossa imaginação, tem coisas que não. Mas tem coisas que às vezes é fruto da nossa imaginação mesmo. Fruto de coisas que a gente foi se alimentando, que o diabo foi colocando dentro da nossa cabeça. Enganos que ele vai colocando dentro de nós e a gente vai aceitando tudo aquilo. A pessoa ferida em determinada área deixa a mágoa se alastrar pelo coração, afetando todos os seus relacionamentos, até mesmo com Jesus. Isso é muito sério. O diabo investe pesado em nos adoecer, em nos manter em silêncio. Ele não quer que a gente fale. Ele não quer que a gente confesse. Ele não quer que a gente vá lá e faça o que a gente precisa fazer, conversar com a pessoa, liberar perdão para ela. Ele não quer que a gente faça isso. E muitas vezes o orgulho vem. A gente, eu não vou, foi fulano que fez tal coisa comigo, eu não vou lá, eu não vou falar, né? E gente, o ofensor, eu já ouvi dizer isso, né? Que a gente fica amarrado à pessoa. E, gente, é verdade. Porque quando a gente tá com uma vírgula com alguém,
Quando a gente tá com uma vírgula com alguém, a gente fica pensando nessa pessoa o dia inteiro. A gente fica pensando naquilo que a pessoa fez. A gente fica ali, ó, o tempo inteiro. Aquilo tira a nossa paz e a gente perde o sono. Afinal, as doenças silenciosas são as mais perigosas, né? E o câncer é uma delas. Você não escolheu ser ferido pelo diabo, mas guardar uma ferida em silêncio é escolha sua. Não chegue ao extremo de desenvolver uma metástase espiritual. A estratégia do diabo, gente, sempre vai ser a mesma. É matar, roubar e destruir. Ele quer destruir as nossas vidas. Ele quer destruir o nosso casamento. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir os nossos vínculos de amizade. Ele quer destruir a nossa vida dentro da igreja. Ele quer acabar com a unidade da igreja. Ele quer destruir. Ele quer separar. Ele quer roubar a nossa alegria. Ele quer roubar a nossa salvação. Ele quer roubar. Ele quer nos matar. E o matar, quando eu digo, não é um matar físico, mas é um matar espiritual. Porque a partir do momento que a gente não perdoa, a gente não se resolve dentro de nós, não se resolve com a outra pessoa, isso nos adoece. A nossa fé vai se enfraquecendo, a nossa vida espiritual vai se enfraquecendo. A gente que acha que não. E muitas vezes o perigo da autossuficiência, a gente acha que não, eu sou uma pessoa bem resolvida, isso não vai me atingir, essa pessoa não vai me atingir. Será que não? Muitas vezes a gente vai acumulando isso dentro de nós, às vezes a gente nem identifica. Por isso que tem essa parte do livro, eu achei bem interessante, quando ela fala, para por um minuto e pensa nessa pessoa aí que você tá com uma vírgula, que você tá com uma ferida, né? Tem situações, é claro, que são bem difíceis, né? Um abuso sexual, algo muito mais sério, que abrange até tratamento psicológico, não é algo simples de se perdoar, não é algo simples, né, da gente fazer. Mas o Senhor nos cura. Ele quer nos libertar dessa armadilha. E o Senhor entrega uma chave para nós. Você que me ouve nessa tarde, você que vai me ouvir depois, nessa live, se você tem um rancor, se você tem uma vírgula com alguém, resolva. Não deixe para amanhã, resolva hoje. Deus te entrega uma chave na sua mão e o nome dela se chama perdão. É muito difícil, mas é necessário. Porque quem é liberto somos nós. Quando a gente libera perdão para alguém, por mais que a outra pessoa até não nos perdoe, ou a gente libere perdão para essa pessoa e ela nem peça perdão para nós, não importa. Nós somos libertos. Eu já tive experiências de pedir perdão para uma pessoa que me fez muito mal, e essa pessoa não me pediu perdão. Eu fiquei esperando perdão, que ela me pedisse perdão, e ela não me pediu. E eu fiquei indignada, falei, nossa, ela não me pediu perdão. E aí o Senhor falou comigo, filha, não importa. Não importa. Eu tratei com você. Você tá liberta. E realmente, depois daquele dia, eu não fiquei mais pensando no assunto. Acabou. Sabe? Aquilo trouxe uma paz. Aquela paz que excede todo entendimento. E é isso que Deus quer fazer. Não guarde rancor. Isso faz tão mal para nós. Tão mal. Muito mal. E essa semana mesmo eu tava falando com uma amiga e eu tava falando pra ela que uma das aulas do Casa de Isabel, agora recentemente na segunda fase, ela falou sobre os professores, né? Que Davi teve muitos professores. E ela fala assim que na nossa vida nós vamos encontrar com muitos professores. Professores ao qual nós vamos olhar para eles e vamos ter eles como referência na nossa vida, falando, nossa,
eu quero agir como essa pessoa age. Ela tem sabedoria, ela é uma pessoa discreta, ela é uma pessoa de caráter. Mas há pessoas que vão passar pelas nossas vidas, pessoas ruins, pessoas más, pessoas imaturas, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma aula e ela falava assim, que existem 2 tipos de pessoas, a imatura e a maldosa. Existe aquela que vai fazer e vai tomar atitudes por imaturidade, mas existem pessoas que elas vão agir por maldade. E aí é onde nós precisamos discernir. Mas voltando na situação do professor, muitas pessoas vão passar pela nossa vida e elas vão ser professores. Elas vão nos ensinar a ser como elas ou elas vão nos ensinar a não ser como elas. Então todas as pessoas ruins que passaram pela sua vida, pessoas que você se decepcionou, pessoas que você se frustrou, pessoas que te enganaram, pessoas que te caluniaram, pessoas que foram injustas com você, olhe para essas pessoas como professores. Esse professor aí me ensinou a não fazer o que ele faz, a não falar como ele fala. E eu tenho feito isso, sabe? Aí eu comecei a pensar nas pessoas que passaram pela minha vida. Nossa, essa realmente é uma referência, mas essa não. E se a gente olha por esse ângulo, Deus permite que essas pessoas passem pela nossa vida, porque muitas vezes fala, afasta de mim essa pessoa, mas às vezes o Senhor permite essa pessoa no trabalho, na escola, seja lá onde for, dentro da igreja, enfim, para nos ensinar. Pessoas nos ensinam o tempo inteiro, eu falo isso. Pessoas nos ensinam o tempo inteiro. Eu tava conversando com uma irmã no domingo, eu falei pra ela assim, falei, olha, eu tive, quando eu era nova, na igreja, eu tive uma líder que ela era bem difícil, sabe? E eu aprendi hoje a não agir como ela age. Assim, eu já sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, porque eu fui muito ferida. Então, no lugar aonde a gente foi ferido, hoje a gente pode ser canal de bênção para outras pessoas e não agir como as pessoas agiram conosco. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje, nessa tarde. Eu vou terminar por aqui, gente. No próximo capítulo, ainda continuando esse capítulo, porque esse capítulo é longo, ele fala sobre o injustiçado, ele fala as pessoas que o Senhor coloca no nosso lado, ele fala também sobre sede de vingança, ele fala sobre vingança boa, não existe, né? Conexões que nos salvam, o perdão, o fluxo de vida, a cura é um processo. Resumindo aí, mas eu vou parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, dando continuidade desse livro. Que nós possamos nos analisar nessa tarde, assim como eu tenho sempre me analisado a respeito das pessoas que passam pela nossa vida. Pessoas que ainda a gente tem situações mal resolvidas, situações que nós precisamos resolver dentro de nós e com a pessoa. Deus te dá hoje uma chave para você sair dessa armadilha, e ela se chama perdão. É como eu disse, o perdoar, por mais que a outra pessoa não te peça perdão ou nem te perdoe, mas você vai ser livre. Você tomou a iniciativa, você tomou o primeiro passo de resolver. Então resolva. Aquilo que você precisa resolver hoje,
resolva. Se você precisa pedir perdão para o seu marido, peça. Se você precisa pedir perdão para uma amiga, peça. Se você precisa confessar um pecado, algo que você sente inveja, você sente ciúme, você sente rancor, confesse. Por mais que seja difícil, confesse. Confesse para o Senhor o que você está sentindo. Fale para Ele: Senhor, eu estou sentindo isso. Deus, tira esse sentimento do meu coração. E Deus vai trazer das águas limpas, nos limpando de tudo aquilo que nos impede de chegar a Deus. E a única coisa que nos impede de chegar a Deus, a própria palavra de Deus fala que é o pecado. Que nós possamos ser livres dessa armadilha chamada rancor. Não deixe que o diabo roube a tua alegria. Não deixe que o diabo tente matar a sua vida espiritual por esse rancor que você ainda pode estar guardando dentro do seu coração. Não deixe ele destruir os vínculos de amizade que você tem. Não deixe que ele destrua teu casamento. Não deixe que ele destrua a tua família. Seja seu pai, seja sua mãe, seja um irmão, seja quem for, que você precisa liberar perdão hoje, que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão. Faça isso. Não deixe, como diz esse livro, que um câncer de metástase tome conta de todo o seu corpo, ao ponto de você ficar totalmente cego, surdo e mudo. Em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Amém? Senhor, eu peço a Ti, Pai, que nessa tarde, aquela que me ouve, aquele que me ouve, aquele que vai ouvir essa live mais tarde, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha com um bálsamo nessa tarde. Em nome de Jesus, trazendo refrigério para toda ferida aberta que precisa ser curada e tratada pelo Senhor. Que toda falta de perdão, que toda mágoa, que todo rancor seja retirado. Em nome de Jesus, Senhor, gera coragem em nós todas as vezes que alguém fizer algo de mal para nós, que nós não venhamos a retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. O Senhor nos ensinou isso. O Senhor foi tão perseguido. O Senhor foi afrontado. O Senhor foi caluniado. E em nada de mal o Senhor fez para qualquer uma dessas pessoas. O Senhor continuou caminhando no propósito ao qual o Senhor foi chamado para fazer. Senhor, em nome de Jesus, guarda o nosso coração das armadilhas que o diabo possa vir contra nós. As estratégias dele são sempre as mesmas. Por isso eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor guarde cada coração que tem se sentido aflito, angustiado, pessoas que têm tido problemas no trabalho de perseguição, problemas no trabalho de calúnia, problemas dentro da parentela. Senhor, nesse tempo agora de tanta confusão que houve, Senhor Deus, por conta da política, quantas pessoas, Pai, brigaram por conta de política? Quantas pessoas hoje, irmãos, família, parente, amigos, não se falam por conta da política? Senhor, quantas pessoas brigaram, se dividiram, se separaram por conta de brigas, de discussões, por pensarem diferentes. Deus, em nome de Jesus, gera cura, Senhor, em tudo aquilo que o inimigo lançou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é verdade, né? Estava aqui quando eu orei. Quantas pessoas brigaram por conta da política nesses últimos tempos? Nem vou entrar nesse assunto, mas quantas pessoas brigaram? Quantas vezes a gente discute por coisas desnecessárias por conta de
não haver concordância de algo ou de pensarmos diferente. Já pensou se todo mundo pensasse igual? Seria chato, né? As pessoas vão pensar diferente de nós em algumas situações. E existe uma palavrinha chamada respeito. A gente vai precisar respeitar a posição de cada um, por mais que a gente não concorde, mas precisa ver isso em nós. Mais empatia, mais amor pelas pessoas e menos julgamento. Nós não somos melhores do que ninguém. A palavra de Deus fala, né, sobre as maturidades, os níveis de maturidade, e a gente vai precisar respeitar o nível de maturidade de cada um e ajudar essas pessoas que ainda podem ter menos maturidade, ajudar elas a caminhar. Eu ainda estou aprendendo. Eu tenho 40 anos, ainda há muita coisa que eu preciso melhorar, há muita coisa ainda que eu preciso amadurecer. E eu preciso dos meus amigos, dos meus irmãos, das pessoas do meu lado. Nós precisamos uns dos outros, não é verdade? E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Próxima semana que vem eu posto lá nos stories quando eu entrar aqui para compartilhar com vocês e dar continuidade nesse livro, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.